Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs do Grupo Espírita Fraternidade e demais irmãos que nos acompanham nas redes sociais, nesse trabalho, estudo promovido pela nossa casa, especificamente dentro da transmissão pelo Facebook, via Facebook. Então, hoje daremos continuidade aos estudos e trataremos hoje de um item do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata com destaque para o maior mandamento do Mestre, né? O maior mandamento da aliança de Jesus, o maior mandamento promovido por Deus na segunda revelação. A primeira revelação, Moisés, nos trazendo os ideais de monoteísmo, de justiça de Deus, dos mandamentos de Deus. A segunda revelação, Jesus, trazendo o seu ideal de amor, de fraternidade e de misericórdia, que foi de grande revolução à época. E a terceira revelação, o próprio Espiritismo, né? Então, Jesus, quando ingressou ao planeta Terra, ele encontrou uma humanidade ainda bastante endurecida, bastante enraizada nessa cultura punitiva que se tinha à época, né? Que as pessoas que transgrediam, as pessoas que erravam, deveriam ser tratadas com muito rigor e punidas perante aos olhos de Deus. Essa era a concepção que se tinha à época. E Jesus veio revolucionar essa ideia. Veio trazer um ideal de misericórdia e de amor. Isso ficou bem exemplificado quando Jesus estava reunido com publicanos, que eram ali os cobradores de impostos, e outros pecadores, como diz na passagem. E de outro lado, ali vendo essa cena, estavam um fariseu, que era uma pessoa que detinha o conhecimento das Escrituras, né? Que tinha todo o domínio do que estava escrito no pergaminho, e um escriba, que era a pessoa que detinha o dom de escrever, uma arte extremamente importante à época, até hoje, né? As pessoas que têm esse dom são letrados, né? Conseguem fazer convites, até hoje tem. E naquela época as pessoas que tinham o dom de escrever, conseguiam escrever, eram pessoas com grande destaque intelectual para aquele povo. Então, os dois ali reunidos, né? O escriba e o fariseu, olhando aquela cena e falou: olha, esse homem que se diz o mestre, esse homem que se diz o Messias, reunido com publicanos e outros pecadores, né? Ao invés de estar com a gente, um escriba e um fariseu, que mestre é esse? Que Messias é esse? E é quando Jesus veio trazer a seguinte lição a gente. Ele traz a passagem da ovelha perdida. Se nós tivéssemos 100 ovelhas e uma das nossas ovelhas se perdesse, nós largaríamos as 99, iríamos atrás daquela ovelha que havia se perdido e voltaríamos em júbilo ao regressar com essa ovelha, com a felicidade de quem está resgatando o que havia perdido. E ainda acrescenta com a passagem da dracma perdida, que é o filho que se perde dentro de casa, é o filho que se perde dentro das instituições. E ele fala, dracma, moeda que se tinha à época, né? Qual de vós, das mulheres, que estivesse dentro de casa e houvesse perdido uma moeda, uma dracma, não iria procurar essa dracma o tempo todo, e quando encontrasse também ficaria feliz, em júbilo, e se confraternizaria com seus amigos por ter encontrado essa dracma que havia se perdido. E para que não houvesse nenhuma dúvida dos exemplos que Jesus havia trazido, da importância do ideal de misericórdia para com aqueles que transgredissem, e não mais com aquela visão punitiva, crível que se tinha na época, Jesus trouxe, por fim, a passagem do filho pródigo, daquele filho que saiu de casa, pegou todo o dinheiro, foi pródigo com seus gastos, né? Perdeu tudo que tinha, e ao regressar a casa, como é que o pai recebe ele? O pai ali, na passagem do filho pródigo, simbolizando Deus, né? Recebe com muito amor, com muito carinho, porque ele havia, como se fosse a ovelha que havia se perdido, e ele estava em júbilo com todos, ele estava querendo promover uma grande festa, porque pela alegria que ele tinha com o irmão
um filho, né, um irmão de Deus, mas um filho que havia se perdido e estava regressando à casa do pai. Então, assim, Jesus nessa passagem trazendo bem claro o ideal da sua misericórdia, o ideal da sua aliança de amor. E certa vez ali, na passagem do dia, que fala sobre o mandamento, certa vez Jesus estava reunidos ali com os fariseus, e os fariseus, né, ainda impressionados, querendo tentar Jesus, perguntaram a ele, falaram, mestre, mas qual é o maior mandamento? Né? Qual é o mandamento maior dessa aliança que o Senhor veio promover? E aí Jesus falou, olha, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua inteligência e de toda a tua alma. Então ali já trazendo uma lição importante para a gente, porque não iremos mais compreender a Deus com a nossa inteligência somente. Teremos que compreender a Deus com a nossa inteligência, com a nossa razão, mas principalmente com o nosso coração e com a nossa alma. Trazendo um ideal evangélico muito grande, que se estabelecendo uma conexão entre o Criador e a criatura. Uma conexão de compartilhamento, em que se estabelecia ali o pai e o filho. E o filho seria a representação do pai. E as vontades do pai se representariam pelas atitudes do filho. Isso daí ficou bem claro quando Paulo, escrevendo as cartas aos Hebreus, né, que foi o povo que se iniciou as primeiras escrituras, né, ali com Abraão, ele escreveu a carta aos Hebreus falando, olha, chegará um tempo em que não se precisará mais falar do nome de Deus, porque o nome, a palavra de Deus já estará gravado em nossos entendimentos e em nossos corações. Em nossos entendimentos, na parte intelectual de compreender a Deus, e no nosso coração, no sentimento. E nós nos revelaremos como o próprio Evangelho. O Evangelho se revelará em nós, nas nossas atitudes. Nós seremos o Evangelho vivo aqui na Terra. Então, um mandamento muito grande, muito importante para que a gente possa compreender. E continuando, Jesus falou o segundo, é tão importante quanto o primeiro, que é amar ao próximo como a ti mesmo, nos estabelecendo como irmãos, não fazendo mais essas separações que havia há épocas, que eu sou espírita, então devo fazer caridade para os meus irmãos de ideal espírita. Ou eu sou, à época como existia, eu sou fariseu, as relações se estabeleciam entre os fariseus. Não existe isso. Somos todos irmãos e devemos amar a todos os nossos irmãos, independente de crença, independente de convicção política, independente de qualquer outra coisa, devemos ter um olhar de amor e de fraternidade para com todos os irmãos. E certa vez Jesus foi pedido para exemplificar isso daí por um doutor da lei, né? O doutor da lei, é importante que se destaque, que eram pessoas à época que eram vistas como pessoas que detinham todo o conhecimento da parte espiritual e material, que não tinha essa separação. Então, uma pessoa que entendia tudo sobre o que estava escrito. E a pessoa veio perguntar a Jesus, mestre, qual é a essência? Qual é a essência da sua aliança? Qual é a essência do seu evangelho? E Jesus perguntou, o que está escrito? Ele amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Vá e faça. Mas não satisfeito ainda, ele perguntou, mas mestre, quem é meu próximo? Aí quando Jesus exemplifica isso daí a todos nós, né, ao irmão à época, mas que serve a todos nós como exemplo grandioso, quem é o nosso próximo? E ele fala que havia um homem passeando, andando pela cidade, ele foi saqueado, foi assaltado.
e foi machucado, foi muito machucado, e os assaltantes deixaram lá, sem nada, todo machucado, e passou por ele, após os assaltantes saírem, passou por ele um sacerdote. O sacerdote era ali um representante maior na cultura à época, era um representante maior de Deus. E passou por ele o sacerdote. E o sacerdote o deixou lá. Foi insensível à dor do seu próximo e continuou seu caminho. Após o sacerdote passar, passou um levita, que era também um homem extremamente bem visto à cultura judaica da época, né? Que era um homem que deveria cuidar do templo, né? Os levitas cuidavam do templo de Deus. E o levita, como um representante de Deus também, passou pelo irmão ferido e nada o fizeste. Por fim, passa um samaritano. E aqui nesse ponto é importante que a gente destaque que os samaritanos eram vistos com um grande conflito com relação aos judeus, né? Porque era uma casta que, à época, se via pelos judeus como pessoas que não observavam a palavra de Deus, que não cumpriam a palavra de Deus. Então, eles tinham uma grande rixa, uma grande inimizade entre si. E o fariseu, o samaritano, ao passar por aquele homem, não viu se ele era fariseu, não viu se ele era escriba, não viu de que casta ele se encontrava. Simplesmente ele viu um irmão que estava necessitando de ajuda, necessitando de auxílio, e o auxiliou. Levou para um hotel, cuidou de seus ferimentos, pagou as despesas, e quando saiu de lá ainda falou, isso aqui é para as despesas que ele tiver ainda, esteja kit. Então, assim, logicamente eu estou trazendo para minhas palavras, né, o que está escrito, mas a ideia é essa. A ideia é que, independente de quem nós somos, independente de quem nós encontramos, quem é o nosso irmão? Quem nós encontramos, é o próximo, é aquele que nos enfrenta, aquele que nós encontramos no nosso caminho. Aquele em que nós encontramos no nosso caminho. Né? E aí Jesus, por fim, finaliza. Fala, olha, quem foi o próximo aí? Quem foi aquele que cumpriu o mandamento? Quem foi aquele que entendeu a essência da aliança? E aí o doutor da lei fala, o samaritano. Então ali, meus irmãos, é para não deixar nenhuma dúvida sobre a essência da aliança trazida por Jesus. E por que a importância de se destacar essa essência? Por que a importância de se trazer, né, em duas passagens, e outras passagens também que vão corroborando esses ideais, mas essas duas passagens fortes, né, em que Jesus é questionado e depois questionado de novo ele exemplifica, é porque para que a gente preste atenção no que é fundamental da essência, porque às vezes o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente começa a se preocupar com coisas incidentais, em coisas acessórias do que está sendo dito, se prende aquilo e se esquece do que é fundamental. E a gente nunca pode esquecer do que é fundamental, porque se a gente esquecer do que é fundamental, esquecer da base, a gente pode estar desvirtuando completamente a essência do que está querendo ser dito nas passagens. Tem um literário, né, filósofo, chamado Umberto Eco, italiano, que ele tem uma obra chamada Obra Aberta. E que nessa obra aberta, ele coloca ali uma interpretação bem aberta da obra dele, em que uma pessoa lê a obra de Umberto Eco, ele acha que aquela pessoa é o principal. E uma outra pessoa que lê a obra de Umberto Eco, ele acha que aquele que era o principal para um, não, esse aqui é coadjuvante, o principal é outro, a história está girando em torno de outro. Tem uma chamada obra aberta, né? E certa vez, num debate aqui no Brasil, foi uma pessoa da Academia Brasileira de Direito foi questionada sobre isso. Olha, as obras de Umberto Eco, as interpretações, né, hermenêutica da literatura, ela é infinita?
E o professor foi muito feliz na resposta dele. Ele falou, infinita não. Não pode ser infinita. São N interpretações possíveis da obra de Humberto Eco. Mas elas não são infinitas porque a obra é refém da sua própria essência. Então você não pode fugir da essência. Se você fugir da essência, você está se afastando da própria obra. E a felicidade desse irmão, ao traduzir a obra de Humberto Eco, nós podemos utilizá-los aqui nessa passagem de Jesus. Que nós não podemos nos afastar de maneira alguma, nos desvincular de maneira alguma a qualquer tipo de passagem, a qualquer tipo de interpretação, de hermenêutica teológica, sem considerar isso daí, o fogo fato, né? A base, a pedra angular da aliança de Jesus. Porque se fizermos isso, estaremos dissociando uma coisa que é indissociável, que é Jesus da sua moral, do seu ideal de moral. O seu ideal de moral que deve reger a todos nós nas nossas relações. E que nós, aqui, nós não estamos mais na Terra para entender, decorar as passagens, compreender com a nossa razão, com a nossa inteligência, e só. Não, agora o entendimento, a relação, ela ocorre, com o exemplo dado por Paulo, ela ocorre na nossa inteligência, na nossa razão e também, fundamentalmente, no nosso coração. Ela passa aqui, porque o Evangelho de Jesus, ele é maior até do que o próprio Novo Testamento. Muitas vezes se confunde o Novo Testamento com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é muito mais do que o Novo Testamento. O Novo Testamento é o pergaminho que está escrito. Aquilo que nós devemos ler, entender, interpretar com a nossa razão, com a nossa inteligência, mas, fundamentalmente, aquilo que nós sentimos quando lemos. As passagens escritas por João, que são verdadeiros poemas, verdadeiros sentimentos, aquilo que nós sentimos quando nós escutamos ou lemos a palavra de Deus, tudo isso, ele traduz o Evangelho de Jesus. Agora, meus irmãos, se vocês me permitirem, eu vou ler um poema escrito por mim, João Paulo, e pela minha irmã, Janaína, e nós escrevemos em conjunto um poema que traduz esse sentimento, né? Esse lado de emoção do Evangelho de Jesus. Ele se chama Poema da Criação. Poemas são versos livres da obra do Criador, algo que evoca a beleza, a sensibilidade trazida pelo Consolador. Do início ao fim do estágio terreno, acalenta nossas dores, nos fortalecendo e nos amparando, a fim de que nós, criaturas ainda em processo de regeneração, possamos galgar com êxito a nossa evolução. Evolução esta, que é seu desejo como Pai, Criador e amigo. Sua luz transcende a materialidade da própria matéria evangélica, da literatura, porque o autor é maior que a obra, assim como o Criador é maior que a criatura. Assim como a luz do Mestre não se apaga, a luz dos seus seguidores não deve jamais cessar de brilhar. A boa nova de Jesus não se restringe aos refolhos da mente. A lição que é lida não se enterra. Sejamos tradução vivas do Evangelho na Terra. Então, com esse poema, meus irmãos, gostaria de finalizar a nossa palestra de hoje, a nossa conversa de hoje, a fim de que todos nós possamos ser tocados por essa luz de Jesus e lembrarmos a cada dia de renovarmos essa essência da obra de Jesus em cada um de nós, nos lembrando a cada dia a importância de estabelecermos essa conexão entre irmãos, a cada um de nós, e estabelecermos essa conexão com o alto, essa conexão de amor, inteligência e alma com Deus. E eu gostaria de colocar no final aqui só um instrumental da oração de São Francisco, para que a gente finalize essa conversa de hoje de uma maneira mais poética possível, com essa música que traduz
tudo isso que nós falamos de hoje. Que nós nos transformemos em luz onde houver trevas. Que nós levemos o amor onde houver ódio. Que nós sejamos a célula de compreensão onde houver desunião. Que nós sejamos a tradução da vontade de Deus aqui na Terra. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar para cada um de nós. Que essa relação do alto se estabeleça e se restabeleça em nós a cada dia. Muito obrigado, meus irmãos.